Alegrias alvinegras de estar falando com você mais uma vez nesse vídeo. Ai, cadê? Não tem corte, tá vendo? É vídeo normal. Os vídeos normais são bom, Não, gente. É que o programa, o Tic Tac, rendeu é tanto um negócio a mais, gente, pelo amor de É. Deus. Os conteúdos vão continuar normais, tá? A gente quer casar 2 vídeos por dia, mais os cortes também, É, tá? Mas a então, gente vai adequando. Olha, faz um canal de corte, ó, deixa só as lives aqui e faz um canal de corte separado. A gente vai se adequando, também. Não tá? precisa Sem ter problema. pressa, tá tudo certo. Tranquilidade, tranquilidade, tá tudo certo, tá bom? Então, primeiro agradecer aí todo mundo que assistiu o Tic Tac, pra quem deu dicas, pra quem deu Deu sugestões, dica, exato. pra quem brincou bastante, pra quem falou da voz de Patolino do Soltaro, tá tudo Cara, tranquilo, cara. de verdade, Eu nunca. nunca percebi. Pra mim, a voz dele é normal, vocês estão enchendo o saco por encher só, viu? Tá com ciúme, Rafael. Tá com ciúme. Ai, um outro homem. É um trisal agora, gente. Vamos ter que aceitar. É isso aí. Mas, É isso. enfim. O canal Futirinhas continua normal, com seu conteúdo de sempre, diário e muito bonito, como você sabe, tá? Outra coisa, vai lá na nossa rifa, o link está aqui na descrição, futirinhas.net, vai direto lá. O prêmio é 10 mil reais. Eu não olhei o site esses dias, então eu vou lá ver se alguém passou, se é quem tá na liderança, se alguém fez a compra lá de 1.000 ou mais, de 995 para fazer a consultoria. Eu vou olhar tudo agora, tá? A gente tava muito focado em doar dinheiro pro Rio Grande do Sul, mas agora aí que o governador do Rio Grande do Sul adorou fazer umas delícias, né? Falar umas groselhas. Então a gente tá divulgando a nossa rifa de novo, mas continue doando pro Sul, tá? Ajude 1,99. quanto puder. É. 1,99 cada número, o prêmio é 10 mil reais, ou um iPhone 15 Pro Max, ou um notebook gamer, mais uma Boombox 3, tá? A foto do notebook na divulgação não é especificamente aquele, é só para ilustrar, tá bom? Você pode escolher outro. Fique à vontade, dentro do orçamento, tá tudo certo. Para quem adquirir mais números, o primeiro colocado também leva o prêmio de 10 mil, o segundo de 9 e o terceiro de 8 mil reais, tá certo? Pegando 10 números ou mais, seu nome passa a aparecer na descrição dos vídeos com edição do Cascão, o editor corno, tá certo? É isso, o link tá na descrição, vai lá e participe da nossa rifa. Hoje a gente vai conversar sobre a saída iminente do Cássio, goleiro do Corinthians, indo para o Cruzeiro, 3 anos de contrato, então a gente vai separar as notícias que tem sobre isso, né? A despedida que ele recebeu da torcida na goleada do Corinthians diante do Argentino Júnior por 4-0, onde ele foi extremamente bem tratado, ovacionado No pela jogo torcida. anterior já tinha sido também. Sim. Não, mas vai falar sobre isso também, porque... Ai, mas a torcida ameaçou o cara. A gente vai chegar nesse pormenor também, vamos falar sobre isso. E falar sobre a saída dele, se o tamanho dele diminui na história do Corinthians, se mancha a história dele, tudo isso, porque afinal, cara, são 12 anos de clube, né? Não é qualquer jogador saindo. Para muitos é o maior ídolo da história do clube, embora mesmo não sendo corintiano, eu não concorde, mas idolatria ninguém determina, cada um idolatra quem bem entender, desde que seja tudo certo, né? Jogador que bem entender, porque aí é uma escolha pessoal, né? Muito do que impactou a sua vida também. Então, realmente, ele é um jogador extremamente importante, né? É o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história, se eu não me engano, só tá atrás do Vladimir. E, enfim, é um jogador gigantesco na história do clube, fez lindos campeonatos, lindas defesas, hipercampeão, né? E Sim. muitas vezes o principal jogador da história do Corinthians. Então, tem vários pormenores que a gente vai citar aqui. Sim. Eu vou citar primeiro, Pepe, as matérias falando sobre a saída do Cássio, mas uma me chamou a atenção, que é a fala do Vessone, né? O Vessone é um corintiano, jornalista e tal, e realmente ele cobra muito o Augusto Melo e fala da postura do Cássio também. Ele vem há alguns dias falando sobre isso, tá? O Vessone que trabalha com o Pepe no Gold, né? Agora que não estou no Gold mais, tá? Não estou mais no Gold, gente. O Rafael ainda está. Mas ele esperou um pouco lá do... né? Ele demorou um pouco para falar do Cássio até então. Ele tava esperando. Agora que o Cássio falou que vai vazar, ele também desceu a madeirada. Então eu vou ler primeiro um tweet aqui que viralizou dele, que ele cobra o presidente e fala: e aí, Augusto Melo? O Bruno Andrade informou no UOL que o Cássio reafirmou que quer rescindir 7 meses antes do fim de seu contrato com o Corinthians. Pois bem, agora eu quero ver a atuação do presidente e da diretoria. Vamos ser realmente paga-lanche do Cruzeiro? Vai liberar um dos melhores goleiros do país? Ainda é, realmente. De graça. Sim. Igual o Duílio e o Alessandro fizeram com o Matheus Vital, que também não é o tamanho do Cássio, tá, gente? É só pelo amor de Deus, não tem nem não tamanho. Vai cobrar, não vai cobrar nada. O Corinthians
Para tirar o volante do Cuiabá, pagou mais de 15 milhões de reais. Mais de 20 milhões pelo terceiro lateral do Flamengo. Mais de 25 milhões pelo reserva do Toluca. Então vai liberar de graça um jogador que tem uma multa de 100 milhões de euros? O Eric, que saiu do Atlético Paranaense para vir pro Corinthians, ele conseguiu sair? O Petralha deixou? Não. Ah, mas tem dívida com o Cássio. Então vai abater, certo? Exato. Não vai precisar pagar nada depois, nem ser processado por essa dívida, né? E se for em troca da dívida, precisa ser claro com o torcedor de quanto será o valor abatido como compensação pela liberação. Cara, você pode criticar o Vessone o que for, aqui ele está extremamente assertivo. Ele tá 300% certo, 300% certo. Acertou em todos os pontos tirar aqui. Tudo, zero erros. Outra coisa que saiu é uma matéria do Gol.com, que eu gosto muito, sempre dou a indicação deles aqui, é do Tauan Ambrosio, que ele faz um texto sobre o Cássio, né, que ele vive a maldição do Batman. Vive o tempo suficiente para se tornar vilão, que é mais ou menos o que faz com o Batman. Porque, né, você sabe que o povo problematiza o Batman aí, embora o Batman não exista, você sabe que tem gente problematizando. Aí o Batman, inclusive... O Batman podia usar o dinheiro dele, né, para ajudar os pobres. Eu quero quadrinho, meu, pelo amor de Deus. Nunca leram uma HQ do Batman pra falar um negócio desse, porque ele faz. Tá na história lá. Ele faz. Pra caramba. Mas enfim. Com certeza deve ter a Fundação N, meu. Mas, vamos lá. O texto é o seguinte. O herói alvinegro, protagonista de diversos títulos, ficou o bastante no clube a ponto de, para alguns, se transformar em vilão. O que pode ser mais impressionante para um clube como o Corinthians do que sofrer um gol para o time reserva do Argentino Júnior logo no início de um jogo, após uma sucessão de falhas defensivas, a entrevista dada por Cássio após a derrota por 1-0 no duelo válido pela fase de grupos da Sul-Americana. É sempre aquela derrota que o Corinthians tem para o Argentino Júnior por 1-0 com o time reserva, tá? Inclusive, o Cássio falha naquele lance, né? Que ele fala, não é questão de faltar confiança, eu tomei um gol que era defensável, depois eu fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, sabia que seria assim. A conta iria sempre sobrar pra mim. Se eu tomo gol de pênalti hoje, é falha minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra. Está foda. Difícil. Eu tenho apanhado que nem um cachorro. Cachorro não se bate, Cássio. Tá aqui, falando aqui, tá? Cássio também disse outras coisas, mas o corte acima foi o que mais repercutiu. Uma entrevista forte, sem dúvida, mas também um desabafo e um pedido de socorro, acima de tudo. Uma despedida? A certeza é que a situação ganhou contornos absolutos de um capítulo final de uma grande história. Vale lembrar que o arqueiro, em 2024, completa 37 anos em junho e o contrato dele se encerra em dezembro, né? Maldição do Batman é ou você morre como um herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão, né? Que é uma frase do Cavaleiro das Trevas. Ah, bom. E realmente é, tá? Mas assim, vamos por parte, hein? Parece que o Cássio foi condenado pelo gol que ele tomou contra o Argentino Júnior e só foi o único jogo que ele falhou, né? Parece que foi só por conta disso. E não é verdade, né? O Cássio vem falhando aí há muito tempo. Ele já teve até fases piores do que essa que ele estava tendo agora, né? Sim. Ele se recuperou em muitas vezes dessas fases ruins que ele teve, que é normal um jogador ter fase ruim, fase boa. O Cássio já teve muitas fases, como eu disse agora, ruins, até piores que estava agora. Mas do jeito que ele fala aí, parece que o povo começou a pegar no pé dele só porque ele falhou contra a gente. E não é verdade. E falando também que tudo era culpa dele, tudo. Mentira também, né? Muitas pessoas aí, todo mundo estava sendo cobrado, tanto Augusto Melo, os zagueiros, a galera toda aí. Passadas, né? E o Yuri Alberto, eu acho que pegaram muito mais pesado com o Yuri Alberto do que com o próprio Cássio, né? Só que aí parece que não pode falar nada do Cássio, porque o Cássio, porque o Cássio defendeu várias bolas importantes, vários títulos conquistados. Óbvio que é, isso sim. Mas esse negócio de, não pode falar do Cássio, não encosta no Cássio. Manda bombom pro Cássio. Pô, o tamanho que você tem, quanto maior você é no clube, mais casca você tem que ter também para suportar momentos como esse. Porque, óbvio, a corda a gente sempre vai falar. Pô, falam ali do cara porque ele aguenta. É o Cássio, não é o João da esquina no gol do Corinthians. Então, e outro. E toda vez também ele vem com esse papo, as entrevistas, eu já falei, se você pegar as entrevistas nesses momentos aí, é sempre igual. Eles só falam de mim, a culpa é minha, qualquer coisa, então eu vou embora. E aí ficou nessa, e aí criou a narrativa que o Cássio vai sair pela porta dos fundos
como muitos outros jogadores do Corinthians foram, né, expulsos aí. Ah, teve aí, chutaram o carro do Tevez, Edilson, Marcelinho, mas com o Cássio, eu não compro essa história aí não, viu? O Cássio tá saindo porque ele quer, porque ele não aguentou ficar 4, 5 jogos no banco pro Carlos Miguel. E aí eu também vi ontem na rádio, eu tava vindo embora. Que inclusive falhou também no jogo passado. Falhou. E outra. E não tem ninguém tacando o pé. Falou, olha, goleiro frangueiro, volta Cássio. Todo mundo teve fala, uns que, sim, não, mas... Mas é como eu tô falando, do jeito que o Cássio fala, parece que a torcida do Corinthians inteira critica ele e, eu não consigo mais ficar aqui. Sendo que a gente viu nos últimos jogos aí o Cássio, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, e ele nem tava jogando. A torcida do estádio ali, sempre a favor, não só do Cássio, até o Yuri Alberto, quando tá mal, a torcida, né, tenta empurrar, tenta dar uma força. Óbvio que ninguém vai ser 100%, tanto na torcida do estádio quanto... E no Twitter, óbvio, a galera cobra quando o cara faz uma cagada. Normal. E aí, só que o Cássio pegou muito ar, tá falando que agora tá jogando porque o CT não tá legal, o Antônio também não tá muito legal, aí saiu as notícias. Daí, todos esses anos, com aquela merda da renovação e transparência, tava tudo ok. Nunca foi um incômodo. 5 meses do Augusto Melo aí é um incômodo. Porque muita gente viaja junto com o time. Aí não dá mais pra jogar no Corinthians, Eduardo, o time que você construiu sua carreira toda. Aí cria narrativa que o cara vai sair pela porta dos fundos. Discordo totalmente, tá saindo por causa disso, né? Porque tá sendo mimado, porque tá fazendo beicinho, porque foi pro banco de reservas e tá vendo o substituto dele ser um cara à altura que pode ser que pegue essa posição aí e não saia nunca mais. Nunca mais é o período aí que ele vai ficar tipo o Cássio, né? 10 anos. Pro Cássio. Não, mas lógico, eu tô brincando. Obviamente aí é um outro lugar de fala, né? Esse aqui é um cara que é torcedor e tal, e beleza. O meu ponto de vista com relação a isso é que o Cássio, primeiro, muito se maximiza quando, e não vou falar, olha, deveria ter acontecido e tal. Quando o Cássio foi ameaçado lá anos atrás, né? Que virou, e as pessoas vão aumentando isso com o tempo, porque fala assim, a torcida do Corinthians ameaçou o Cássio. Quando você fala a torcida do Corinthians ameaçou o Cássio, pensa que no mínimo, um monte de gente em volta dele falando que ia pegar ele de porrada, quando na verdade foi um imbecil, mandou uma DM e que ele foi identificado que era um molequinho mandando lá o negócio pra ele, pra família dele. Que não justifica, é errado, ninguém tá falando disso, mas você vai aumentando a história... A gente trabalha na internet, quantos desses molequinhos falam as mesmas papagaiadas pra gente, pô? Sim, eu só tô falando assim, com o tempo isso vai sendo maximizado e as pessoas vão aumentando. Aí você vê alguns cruzeirenses, obviamente, querendo que o Cássio vá pra lá assim, então ele vai deixar ser ameaçado, como se isso fosse acontecendo toda semana, estão ameaçando ele. O cara pegou uma história de 3 anos atrás, jogou pra agora e falou assim, é agora que tá acontecendo. Não é assim que as coisas funcionam, tá? E quem pega de verdade o Twitter como termômetro pra medir se o cara é bom ou não, tá errado. Como muito cartola no Brasil faz, adora fazer isso. Eu vi ontem na Transamérica, o Calil falou que a galera elogiou demais o Carlos Miguel e isso foi ofensivo pro Cássio. É motivo de... Como que você tá elogiando um cara, você tá sendo porque ofensivo, ele é bom. Você tá desrespeitando o Cássio porque você tá elogiando o Carlos Miguel. Sim, porque uma coisa exclui a outra. O nível de doideira vai na estratosfera. Sim. Como se uma coisa excluísse a outra, né? Tipo, uma coisa não exclui a outra. Pelo amor de Deus, eu não tenho obviamente, só um goleiro vai jogar. E, obviamente, as críticas ao Cássio é pelo desempenho dele. Obviamente por falhas defensivas também, falhas que ele cometeu ao longo de vários jogos, porque quando o Cássio estava em grande fase tempos atrás, inclusive ano passado, ele foi extremamente elogiado em vários momentos, como a gente faz com o Fábio lá no Fluminense também, onde ele recuperou a grande forma e voltou a jogar em altíssimo nível, mesmo com 43 anos de idade. A gente citou o Fábio por quê? Porque lá atrás, quando o Fábio estava mal no Cruzeiro, a gente falou, o Fábio não tá focado, o Fábio tá acima do peso, e você vê que tava porque ele emagreceu e voltou a jogar em altíssimo nível no Fluminense e por ter feito isso, passou a ser elogiado. O mesmo vale pro Cássio e qualquer outro atleta de futebol. Não é o Cássio, é atleta, jogador, porque ele vai ser elogiado quando ele tá performando bem e vai ser criticado pela performance dele. E é nesse ponto aqui. Obviamente, uma pessoa ou outra vai passar do ponto, obviamente uma pessoa ou outra vai falar umas groselhas.
obviamente, isso é comum até numa era que todo mundo tem a sua voz. Todo mundo consegue numa rede social falar alguma coisa. E vou te dizer de novo, gente, pra quem tá aí, que é novo de rede social, que não é o caso da gente aqui, não só nós, futirinhas, mas todo mundo tá assistindo. Exemplo, a gente fez a live aqui, soltaram que pra mim, eu nunca imaginei também nunca percebi. A voz dele ser isso, aquilo. Os caras querem matar por causa da voz do maluco. Tinha gente com ciúme, hein? Ciúme, hein? Vocês não, mas eu tô dando um exemplo bobo. Você acha que um negócio besta desse gera ali discussões bobas? Você acha que um goleiro que joga num dos maiores clubes do país, quando toma um peru, não vai ter gente mais exaltada que outro? E aí ele vai pegar isso pra ele, vai ser determinante pra ele vazar? Então, e outra, né, Pepe? Torcedor. Coisa de moleque mimado, e ele já é muito velho e barbado pra estar com esse papinho furado aí, já encheu o saco também. Torcedor é passional, então obviamente no calor da emoção ele vai falar uma coisa ou outra, vai passar, você não pode levar essa paixão, essa efusividade pra dentro do clube. Efusividade, que palavra, hein? Gostou? Exato. Essa foi bonito, isso aqui é pra estar na TV, isso aqui é Globo, padrão Globo lixo, padrão Globo lixo. Mas enfim, você não vai levar essa efusividade pra dentro do clube, porque ele vai análise. E outra, gente, até o Cássio perder a posição, o posto dele de titular, eu acho que demorou muito, e justamente por demorar muito, as críticas foram aumentando. E aí as falhas foram tendo um peso maior, justamente por isso. Porque e ele só perdeu o lugar dele, não foi porque o Antônio foi lá e falou, o Cássio agora vai ser... Foi porque no jogo lá, né, do Argentino Júnior, ele falhou, e no fim do jogo ele foi falar que tava tendo problemas psicológicos, tava... Por causa disso que ele perdeu a vaga. Buscou até ajuda, né, que é o certo. Por isso que o Antônio tirou ele. O Antônio jamais ia ter culhão de tirar o Cássio. O Cássio podia falhar mais 1.500 jogos que ele não ia tirar o Cássio. Tanto que o Fagner, que inclusive jogou bem na última partida, né, deu uma assistência muito bonita pro gol do Yuri Alberto, o primeiro. Tanto que o Fagner não perdeu o posto no time. O Fagner continua titular, mesmo o Corinthians ter pagado quase 30 milhões de reais no lateral direito reserva. Mesmo então, a galera questionando muito o Fagner também, né? Sim, então assim, obviamente, aí a gente vai entrar na parte do ídolo. Quando o cara atinge um status de ídolo, depois de tanta história dentro do clube, isso vale tanto pro Cássio quanto pro Fagner, porque querendo ou não, eles são ídolos do clube, tá? Tem história ali dentro, etc. Então assim, obviamente, quando a fase não tá boa, é pros ídolos que as pessoas vão recorrer, porque eles estiveram nos grandes momentos, eles não viraram ídolos à toa. Obviamente as pessoas vão cobrar deles e pedir coisas pra eles, porque eles tiveram ali nas grandes glórias e eles provavelmente sabem o caminho para voltar a ter um grande momento. Então, é claro que a pessoa vai focar no Cássio e vai focar no Fagner, vai pedir dele, vai cobrar o Cássio. Por quê? Porque ele é a referência. Cobrando do Yuri Alberto, que errava gol, xinga mosquito, só porque o Cássio teve grandes conquistas, você não pode questionar o momento que ele não tá bem? Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, é óbvio que você vai cobrar desses caras. É um pecado você falar, pô, ô Cássio, você falhou aí, hein? Tá falhando mais aqui, não tá conseguindo pular, tá caindo pra dentro do gol. Mas muito obrigado por tudo. Você sempre vai ter que deixar isso específico. É complicado. Exato. Né? Mas daí, não pode criticar, porque tudo é culpa minha. E não é. Muita gente é cobrada aí. Atacante que não faz gol. O Roger Guedes foi esculhambado, com razão. Pô, então o Ranieri que tava sendo elogiado aí do nada, aí a galera começou a xingar. Mas o Cássio você não pode falar. Por que você não pode falar? Cara, eu tenho uma coisa muito viva na minha cabeça, que é de alguns documentários que eu vi do Pelé, e o Pelé fala de cobrança. Ele fala de cobrança, né? E, gente, a gente tá falando do maior jogador que já existiu, né? Em proporcionalidade, em tamanho, repercussão, tudo, não só talento. E o Pelé fala que a cobrança, ela é tanto prejudicial, mas também é um motivador, né? Sim, e quando você na zona de conforto. Pois é, e assim, e a autocobrança é muito importante também, ele sempre falou isso, né? O Pelé é tipo aquele Cristiano Ronaldo. Meu irmão, meu chute de esquerda tá defasado, eu vou treinar e ficar o máximo possível pro meu chute ficar melhor possível com um pé que eu não sou, né? Que não é o meu pé, né? Meu pé esquerdo não é. Não é meu pé dominante. Então, assim, o Pelé sempre falou muito isso, cara. Porque todo mundo sentiu o Pelé pra merda e tal, porque ele falava groselha, mas ele sempre falou disso. E tem uma frase que ele fala, eu acho que tá no documentário dele na Netflix,
que eu nem sou muito fã daquele documentário, porque mostra um Pelé caído, cabisbaixo, doente, que não tinha necessidade, porque a gente tá falando dos maiores da história, mas assim, o Pelé fala ali, mais do que a alegria da vitória, é o alívio de ter conseguido. Porque você se sente muito feliz e tal, mas você se sente aliviado também, porque a cobrança era tão grande. Porque é um cara que já tinha ganhado 2 Copas do Mundo e a cobrança nele era tão grande, parecia que ele nunca tinha ganhado, o Brasil tava 50 anos sem ganhar uma Copa, nem parecia que ele ter sido o principal jogador da seleção ali. Então assim, obviamente quando o cara é a referência, ela vai ser a mais cobrada. Eu tô dando exemplo do Pelé, porque assim, ele era o mais cobrado da seleção de 70, que tinha um monte de craque, mas ele era o cara que tava ali nas outras. Ele foi o cara que escreveu a história. Obviamente que o Cássio, fazendo essa correlação, vai ser esse cara pro torcedor corintiano. Porque ele é o cara do time. Ele conseguiu esse status pelo mérito dele. E também uma coisa que diretoria, o próprio jogador, é ter o reconhecimento da própria fase e saber o momento certo de se resguardar. Chegar aí e falar, cara, eu não tô bem. A grandeza. Eu não tô bem. Eu acho Me que coloca um pouco no banco. Que ele não gostou foi isso, de falarem que ele não estava tendo a grandeza de reconhecer que o Carlos Miguel estava num momento superior, que precisando ele uma não chance. estava bem, que era o momento dele sentar no banco, e aí eu acho que essa é a cobrança que ele não gostou, porque eu acho que para mim o ídolo tem que pensar primeiro no clube, né? E muitas vezes a gente questionou se o Cássio não estava aí pensando mais nele naqueles lances de conseguir quebrar os recordes pessoais, de ser o jogador com mais número de jogos pelo Corinthians. E talvez, se não me engano, ele tem 715 por aqui, e o Vladimir 814, alguma coisa assim, né? Ele ia chegar, mas vai ficar mais ou menos tipo o Fábio. O Fábio saiu do Cruzeiro faltando bem pouco. Mas seria tipo 2 anos, né? São 2 anos pra passar. Não é qualquer coisa, é bastante tempo. Ele poderia ter ficado. Poderia. E, inclusive, aí a gente vai falar sobre a saída dele. Obviamente que o Cássio, como jogador e como atleta, ele tem todo o direito de procurar o melhor pra ele, se é um outro clube e tal. Óbvio que tem. Ele tem todo esse direito, né? Porém, o que me parece aqui é que ele pega essa insatisfação, que não é de agora, pelo meu modo de pensar, não é de agora, é uma insatisfação que vem aumentando conforme o tempo vai passando, e desde a mudança de diretoria isso se agravou, no meu ponto de vista, né? Porque eu acho que ele é menos resguardado pela essa diretoria do que ele era na anterior. Eu digo assim, aquela coisa de escudo, de exaltação, etc. Eu só acho, é uma percepção que eu tenho. E aí ele pega essa insatisfação, coloca aqui e fala assim, ó, me libera agora, que vocês têm dívida comigo, etc e tal. Que cai muito nessa coisa do Vessone. Então tá bom aqui, tá bom. Vamos só chutar números, tá, gente? Só pra vocês entender a proporção. 3 pãezinhos pro Cássio, vai. Não, vou falar número redondo. O Corinthians deve R$1 milhão pro Cássio. Digamos que seja isso. Eu acho que é bem mais, obviamente, né? Porque, enfim, é uma dívida que não é de agora, ela é escalonada de muito tempo. O Corinthians deve R$1 milhão pro Cássio. A multa dele é 100 milhões de euros. Ele quer ir embora agora, né? Faltam 7 meses de contrato. Obviamente que mês que vem ele tem direito de assinar um pré-contrato e sair em janeiro. Mas ele quer sair agora. Então, assim, faz um acordo. Ô, Cássio, ó, se a gente tá te devendo 1 milhão, o Cruzeiro vai te levar agora, tá? Vamos aqui falando de negócio agora. O Cruzeiro vai te levar agora, tudo bem, a gente te libera, mas vai ter que abrir mão de 80% desse valor, cara, porque a gente queria você aqui. Que abata. Você não quer ficar mais, né? Não, e aí pode falar, mas ele é um atleta de 36 anos, o Cruzeiro ofereceu 3 anos aí de contrato pra ele, ganhando 800 E o Corinthians também renovou, ofereceu um contrato novo pra ele também. O Corinthians primeiro ofereceu 1, ele não quis oferecer o 2, ele não quis oferecer 3, ele também não quis, ou seja, ele não quer ficar ganhar o mesmo tanto e pra ficar o mesmo tanto aí, se for pensando na longevidade de um jogador de 36, garantiria até os 39 jogando num time 40, né, Rafael? Porque ele vai fazer 37 agora, 40 ganhando o salário que ele ganha hoje, por exemplo. Sim. Porque, só pra citar, acho errado, tá? Já acho os errado. 3 anos de contrato seriam a partir do ano que vem. Então, assim, ele tem esse contrato, o contrato vai ser renovado. Então, ou seja, vai ficar esse período de contrato e mais 3 anos. Ou seja, ele encerraria o contrato dele com 40 anos de idade. E o povo fala, o Corinthians só ofereceu 3 porque o Cruzeiro ofereceu. Mas o Corinthians não devia ter oferecido, não. Eu acho errado. A gente vê, se você tá vendo aí, o jogador foi pro banco por declínio técnico, você vai dar um aumento de salário e ainda vai dar um contrato longo só porque ele é o ídolo do seu time. A gente vê aí exemplos do Barcelona tá quebrado. Eu vi um vídeo ontem do Marcelo Bettcher mostrando que teve momentos ali que eles quiseram renovar esses contratos com o Tite, com jogadores ali. O Sérgio Roberto ganha mais do que os 2 laterais do Liverpool juntos.
Ganhava mais que isso. E hoje que a gente tá abateu vendo, depois, né? Mas mesmo assim teve essas a renovações. gente tá vendo qual a situação do Barcelona. O Barcelona tá quebrado, vendeu não sei quantos anos pra frente de direito de TV aí. Tudo Porque tá isso por quebrado. causa do Neymar, tá? Tudo isso por causa do Exato. Neymar. Tá Tudo. quebrado. E aí a gente vê Real Madrid, o Real Madrid, o Modric. Modric abriram mão do Modric, o Modric falou que aceitaria reduzir o salário Pra e ficar. um aninho só de contrato. O Real Madrid falou que não, muito obrigado, a gente analisou aqui. Eu não acho que é um desrespeito o clube fazer isso. Não. É análise. É análise Você, de falar, cara, a gente vai precisar trocar, é hora de mudar. Muito obrigado a por gente tudo. tem que pensar, eu tô falando, se eu fosse dirigente, Florentino Pérez, você tem que pensar no clube. Uhum. Óbvio que o cara tem a história, foi importante na construção do momento do clube, mas você não pode simplesmente ficar nessa de, pô, o cara aqui fez uma defesa, salvou a gente em tantos momentos aqui, vamos dar um aumento pra ele porque ele é legal, é um cara gente boa. Não, pô, já que vai, Modric, você quer ficar Modric, então vamos reduzir seu salário mais um ano, beleza? Cássio, você tá aí, foi pro banco, tá em declínio, né, tal. Você quer ficar mais um ano? Vou reduzir seu salário. Mas não, os caras. Aí, sabe qual que é? Por que deram 3 anos? Pra não ficar falado, esse presidente perdeu o maior ídolo da história do Corinthians para o Cruzeiro. Eu não acho que perdeu. Ele que tá querendo sair, então, Sim. cara, muito obrigado e vida que segue, tanto pro Corinthians quanto pro Cássio. Eu acho que assim, a substituição do Cássio, a perda da titularidade era iminente não é um já. desrespeito. Não, é desrespeito. não. É iminente, era iminente. É que fica muito mais forte isso porque é um goleiro, mas todas as outras posições do campo tem disputa por posição também, cara. Né? Porque você não pode improvisar um goleiro, os outros jogadores você improvisa, né? Então às vezes, mas dá pra jogar com 2 meias. Não sei o quê, porque os dois estão bem. Mas geralmente, Exato. como goleiro acaba, isso não dá pra acontecer, mas Não, um meia, o cara vai jogar 20, 30 minutos, por exemplo. O Renato Augusto aí tá velho. Se ele quisesse ficar, e ainda ter minutagem de jogo, mas goleiro não dá, mano. Goleiro e goleiro raramente é substituído. O goleiro geralmente não é substituído por uma qualidade ruim de uma partida. É muito difícil o goleiro ser substituído por causa do trabalho técnico que ele tá fazendo num jogo. Você não vê. Tipo, o jogador tá mal, o centroavante tá mal, troca. Goleiro você não vê. O goleiro pode errar o que for no jogo. Ele fica até o final, porque senão vai queimar o goleiro. Então, assim, tudo isso pesa. Eu não tô falando só do Cássio, gente, é no geral, tá? O Cássio é que ele é o ponto focal do vídeo, mas é no geral. A saída dele é iminente, eu acho que ele tem todo o direito de querer ir pro Cruzeiro, mas assim, o Corinthians, como clube, instituição, ele tem que entender justamente o tamanho do ídolo, porque o ídolo vai ficar. O ídolo fica, ele permanece, né? Ele escreveu a história dele, ele é o ídolo. Então assim, tá saindo por uma porta dos fundos por escolha do jogador também. Nesse caso, eu não acho que é uma desvalorização do Corinthians. O Corinthians está permitindo e tal. Eu acho que o Corinthians vai ser permissivo se o Corinthians falar: tá bom, Cássio, vai de graça lá, obrigado por tudo e aproveita a sua vida. Não pode. O Corinthians tá numa posição de fazer exigências. Tá bom, você quer sair agora? Eu não vou te liberar do contrato. Ou eles pagam, ou você abate o valor da dívida, ou você fica aí até o final do ano e sai em dezembro. Você escolhe. Você quer treinar separado, né? Enfim, a gente vai ter que pagar seu salário, tá acordado e tal. Mas assim, o clube não pode simplesmente abrir a perna e achar que tá tudo certo, como se só uma ponta fizesse. Ele tem que trabalhar do mesmo jeito. Exato. Não é o clube que tá mandando ele embora, ele quer ir. Então, mas assim, que eu tô falando assim, como se só uma ponta dessa equação fizesse algo. Né? A gente sempre critica clubes por atrasar salário, a gente sempre critica. Agora, a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça pra todo jogador e só ser grato porque o jogador. Porque a instituição vai permanecer. A instituição permanece. Né? Passaram inúmeros jogadores na história do Corinthians aí. O clube permaneceu. Mal ou bem, ele permanece. Né? Grandes jogadores passando, grandes fases acontecendo, péssimas fases acontecendo, o clube permanece. E quem fica ao lado do clube é o torcedor. E eu tenho certeza que o Cássio torce pro Corinthians também, mas ele tem direito, como profissional, de seguir outro rumo, só que ele também tem que entender que não é só eu quero e vou. Do mesmo jeito que a gente tava falando do Gabigol, o Gabigol tem todo o direito de querer sair pra outro clube também, mas se quiser sair agora tem que pagar. Paga. Ele tem contrato ainda com outro clube. Ou espera até o final do ano e sai de graça. Ele pode fazer um pré-contrato com o que ele quiser. Se o Cássio quiser fazer um contrato com o Piraporinha de Alagoas, que eu tô só falando, citando, tá à vontade, pra pagar R$10 por mês. É uma vontade dele. Ele tem esse direito, mas ele tem que esperar o contrato acabar.
Ele não pode simplesmente sair agora, me deve dinheiro e tal, porque amanhã, se essa dívida continuar acontecendo, e aí é culpa do clube, mas se o Corinthians liberou ele de graça, ele vai querer esse dinheiro de volta. Eu trabalhei, eu mereço esse dinheiro. Ok, mas você saiu antes do contrato e você assinou um contrato que tem uma multa muito alta também. Ninguém obrigou o Cássio a assinar uma renovação com o Corinthians da última vez. Ela aconteceu porque foi um acordo entre as partes. Então é muito fácil a gente simplesmente voltar a mira pro clube e achar, olha, o clube tá errando tudo e tal, e a gente sempre critica, mas nesse caso do Cássio especificamente, eu não acho que a postura do clube está ruim. Tá? Eu não acho. Não consigo achar. Eu acho que tá tentando fazer por onde. Eu acho que um ano de renovação já tava ótimo. De verdade. Porque entende, você tá envelhecendo, sua qualidade técnica tá diminuindo, a gente tá mantendo o seu salário, mesmo você sendo reserva, você recebe muito mais do que o titular da posição, porque você, afinal, você tem uma história gigantesca aqui, a gente é muito grato por isso, só que você vai querer os seus 800 conto, 900 conto por mês, todo mês, independente se você tá bem ou não, não vai ter decréscimo pela sua qualidade de jogo, e você ainda quer fazer exigências de saída, de mais contrato e tal, do jeito que você quer. Você vai sair, vai pra onde você quer, não vai ter nada, tipo, como assim, meu irmão? A casa da Maria Joana, mas vamos com calma também, né? Então, assim, cabe ao ídolo também, ao caso do Cássio, entender o que ele escreveu nesse clube, porque é uma história que tem que ser levada em consideração, e que se esse é o tipo de atitude que ele quer deixar marcado como uma despedida. Exato. Porque a gente sempre criticou o Corinthians por o Corinthians não saber tratar bem os seus ídolos, inclusive torcedores em vários momentos da história. Marcelinho, Edilson, Tevez, a gente já citou aqui. O Corinthians realmente foi muito mal nesses casos, na condução desses casos. Foi. Agora, com relação ao Cássio, isso não tem acontecido. Não, mas porque até então até esses caras saíram aí com até torcida, né? Como a gente falou aí, entrando em CT, chutando o carro. O Edilson foi agredido, né? Na saída do Corinthians, ele foi agredido. Não é literalmente o caso do Cássio, por isso que eu falo, não é o caso do Cássio, e aí eu acho que aí essa atitude dele, sim, pode manchar assim um pouco o que ele fez durante a história. E o torcedor vai ser sempre um dos grandes jogadores da história do Corinthians. E aí você pode generalizar, né, Pepe? O torcedor mesmo, o torcedor médio, ele só exalta o Cássio. É só gratidão o tempo inteiro. Mas é o que eu falei, onde que ele habita, que é ali o trabalho dele, é o estádio. Sim. E o estádio é só elogiar o Cássio. Então não tem essa, né? Não é só organizada, é o estádio. Tá sendo hostilizado. A Gaviões agora também já ficou puta, falou, a gente torce a gente é torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista, não do Esporte Clube Cássio Paulista. Exato. Então assim, entende o tamanho, obrigado por todos os serviços prestados, mas a pessoa, ela tem que ter a sensibilidade também, ou de dar um passo atrás, pedir um pouco de banco e falar, pô, não tô bem, coloca o Carlos Miguel aí que ele tem capacidade de ser titular, eu fico aqui apoiando, dando respaldo, porque se precisar de mim eu tô aqui. O ídolo também, ele se forma além do jogo. Ele se forma num conselho pro mais jovem, ele se forma num posicionamento de elenco. O ídolo, ele abraça muitas coisas. Não é só o cara que põe, é lógico que é o principal, calçar as luvas e ir pra campo e resolver jogos. É isso que faz ele virar um ídolo, mas se estabelecer como ídolo envolve muita coisa, até o tratamento com o fã. Tudo isso abrange um ídolo. Então o ídolo tem que reconhecer também, pelo tamanho que ele tem, pela história que ele escreveu, que ele precisa também às vezes dar um passo atrás e saber o momento de passar uma chance. E não quer nem dizer que ele não poderia voltar no futuro, porque, cara, a gente sabe, capacidade técnica pra isso, ele sempre teve, ele sempre se provou como um goleiraço, né, de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo, ele foi pra Copa do Mundo e também. Outra, fora, o Carlos Miguel pode se contundir, sei lá, pode ser negociado, pode ser vendido. Pode, exato. Né? Porque o Carlos Miguel, ele tem idade pra ser negociado ainda. O Cássio já não tem. Ele tá sendo agora porque é um mercado interno, é um time que precisa de um goleiro de nome, de respaldo, é um clube que precisa nesse momento fazer uma grande transferência, até pela mudança de projeto. Então tudo está casando agora para que seja o Cruzeiro. E o Cruzeiro aqui, cara, a postura do Cruzeiro, ele tá fazendo o que lhe cabe. Faz uma oferta pro jogador, o jogador pode vir agora para o Cruzeiro tá na dele. O Cruzeiro tá na dele, não é nenhum problema com o Cruzeiro aqui. O único problema é a relação Cássio e Corinthians, e como ele conseguiu colocar o torcedor, né, como, essa crítica só vem pra mim, a imprensa é culpada por aí isso. Aí é narrativa né? criada, não. Tanto que essa narrativa criada, que o Carlos Miguel também resolveu usar essa narrativa
aleatoriamente foi criticado por isso. Cita do Carlos Miguel, só pra quem não sabe, né? O Carlos Miguel resolveu reclamar da imprensa. Depois do jogo do Flamengo, que ele falha, óbvio que ele também salvou várias bolas durante aquele jogo ali. Que a gente citou aqui também. São vocês, não sei o quê. É sempre aquele vocês contra nós, que é muito mais fácil. Você tira toda a sua responsabilidade. Você nunca é o nunca tá errado. Não, porque aí é fácil, você não erra. Você joga pro outro, né? A sua incompetência. Sim, então é isso. E ele foi criticado por essa fala infeliz também, pela imprensa, por torcedores. Por quê? Porque quando você, infelizmente, acaba cometendo um deslize, e ninguém tá falando, olha, tira o Carlos Miguel do gol porque ele não merece mais. Ninguém tá falando isso, né? Todo mundo que pensa, tem 2 neurônios pra pensar, né? Quem fala, já falei que ele era frangueiro, volta o Cássio. Esses aí é doido, né? Mas assim, quem é normal, né? Teoricamente normal, sabe que ninguém vai pedir pra sair o goleiro porque ele falhou num jogo, porque goleiros falham, goleiros acabam errando. Eles vão acertar toda hora, né? Então, a fala do Carlos Miguel foi infeliz e ela foi criticada por ser infeliz, até porque foi a imprensa e foi a torcida que pediu uma chance pra ele. E tá há muito tempo pedindo uma chance pra ele. Muita gente pedindo, tinha que ser desde o começo do ano. O Cássio já não terminou bem o Brasileirão do ano passado. Já merecia que o Carlos Miguel fosse o titular, já tinha se apresentado bem. E aí o Carlos Miguel, no auge eu acho que foi até uma infantilidade misturada com uma arrogância, colocar o problema como se fosse a imprensa que critica o trabalho dele, que era só exaltado até aquele momento. Você criticou porque você falhou. Ainda, por ser um cara que quase nem jogou ainda, pode ser falta de tato, de estar ali na frente de tanta gente com atenção. Exato. E deslize, cara, todo mundo comete. Não é desculpa, mas, né, pelo menos é isso. O cara tá aí, chegando aí agora, não sabe lidar com imprensa. Vai aprendendo. Não jogava em time grande antes também. Tomando porrada vai tomar porrada e vai também saber ser elogiado. Então é isso aí. Exato. Então, assim, infelizmente o Cássio escolheu sair pela porta dos fundos do Corinthians. Esse é o fato. Ele escolheu. É uma escolha dele. Sim. Ele pode ainda dar um passo atrás e falar, beleza, vamos negociar aqui a minha saída. Vocês me liberam agora, eu vou liberar tanto de... Isso pode até não ser divulgado, mas o Corinthians depois precisa divulgar isso, porque o torcedor tem o direito de saber, né? Dar espaço atrás e falar assim, ele liberou tanto da dívida que a gente tem com ele, ou não vai ter mais dívida, bateu tudo. Aí você fala, beleza, ele saiu e teve uma postura de ídolo. Muito obrigado por tudo, vai ser feliz em outro lugar. E aí acabou. A história acabou e exalta o ídolo que construiu a história ao longo do ano. Agora, se é só vem a nós, aí não tem conversa, não tem tamanho de ídolo, porque realmente é complicado, tá? E vou citar o Pelé de novo, porque é a maior referência e para citar, e inclusive injusto por causa do Santos, tá? Eu vou citar elogiando o Pelé. O Pelé encerrou a carreira dele em 74, jogando pelo Santos. Deu aquela despedida contra a Ponte Preta e tal. O Pelé ficou 1 ano parado, ou seja, ele não é mais jogador do Santos, né? Ok? Beleza, o Pelé ficou 1 ano parado. Aí veio o Cosmos, falou, vem aqui, vamos jogar aqui, fazer um projeto, não sei o quê. Aí falou, beleza. O Cosmos ainda pagou $1 milhão pro Santos pra contratar o Pelé, que não era mais jogador de futebol. Não era mais jogador nem do Santos. E o Santos ficou puto. O Santos ficou puto. Muito pouco. Meu irmão, você nem jogava aqui mais. Exato. E tipo, como se a culpa fosse do Pelé, entendeu? É esse tipo de coisa que eu tô falando. O Pelé foi um ídolo, que ele ainda falou assim, vamos negociar alguma coisa com o Santos, porque, né, eu fiz minha vida toda lá e tal, e o Cosmos aceitou. E o Santos ficou puto com a postura do Pelé, fazendo a coisa certa, cara. Aliás, fazendo além da coisa certa, não ainda nem precisava, o Pelé só podia ter ido. Beleza, obrigado, valeu. Foi o que o Adriano fez quando ele se desvinculou da Inter de Milão. Inclusive, tem até a minha opinião sobre isso. Ele sai da Inter de Milão, rompe o contrato, 1 mês depois ele fecha com o Flamengo. De graça. De graça. Mas ele não era mais jogador da Inter de Milão, a Inter de Milão não falou nada. Porque não era mais jogador do clube, tinha rescindido o contrato. Seria mais ou menos a mesma coisa. E mesmo assim o Pelé foi criticado até por santistas na época, de ter feito além da coisa certa. Então é isso. O ídolo ele tem que entender o momento. Então se em algum momento o Cássio esporadicamente cair nesse vídeo e pega esse exemplo do Pelé, que é a maior referência da história do futebol, e coloca na sua vida também, que eu acho que você só tem a ganhar. Você ganha com o torcedor do Corinthians, você ganha com a sua postura e ganha com o torcedor do Cruzeiro, porque ele sabe que uma hora você não vai virar as costas pra ele também. Sérgio Ramos, os caras todos os recentes do Real Madrid, ninguém saiu fazendo beicinho, né? Não. Agora o Cacilhas, inclusive, né? O Cacilhas. Exato. Agora o Cássio vai pro banco, faz beicinho, não aguenta 5 jogos na reserva, aguentou anos e anos
da galera do Duílio fazendo tudo o que fez aí no Corinthians, não era ruim. Agora mudou. Ninguém tá falando que o Augusto Melo é um ótimo gestor, que eu também acho uma merda. Sim. Mas, nossa, agora não dá mais pra aguentar ir no CT, porque agora o CT tá intragável. Sim. Porque tem muita gente indo viajar. Você falou do Modric gente, aí? Pelo amor de Deus. Você falou do Modric, dá pra dar uma referência do Modric também. O Modric é ídolo do Real Madrid, ok? Beleza, estabelecido, ele é. O Modric, ele tá possivelmente no seu último ano de contrato com o clube, tá? Ele virou um reserva de luxo, né? Ele entra, ainda é importante, e você vê como é o tratamento do ídolo, o Real Madrid tratando o ídolo, né? Ó, já estamos acordando aqui, Modric, muito obrigado, tal, não vai dar pra continuar com você ano que vem, mas muito obrigado, você fez história aqui, sua carreira é brilhante, não sei o quê, ok. O tratamento ao longo da temporada com o Modric vai pro banco. Ele só vai aquecer quando o Ancelotti fala, você vai entrar no jogo. Senão ele nem aquece. Pra preservar o tamanho que ele tem, pra não ficar ali aquecendo à toa, sem necessidade. O Modric só aquece quando é isso. Importante. Exato, então ele só aquece antes de entrar no jogo quando ele vai entrar, senão o Ancelotti não coloca ele não sai do banco. Pra respeitar o tamanho dele, porque ele sempre foi titular. Ele é o camisa 10 do time. Então assim, olha só como você pode fazer várias coisas que vai muito além só do campo. Vai muito no tratamento. E você vai falar que o Real Madrid não respeita o ídolo? Respeita pra caramba. E justamente por entender o tamanho dele, que se fizer contrato, talvez ano que vem ele não vai conseguir jogar nada, porque esse ano ele ainda entra e consegue ser importante, que é melhor encerrar o vínculo agora. É melhor ter uma postura de Real Madrid nesse momento, sabendo preservar a instituição e o tamanho do jogador, ou é melhor ter uma postura de Barcelona que vai renovando por gratidão ano após ano, ferra todas as finanças e fica quebrado? E o Real Madrid coisa que a gente precisa analisar. E o Barça. De novo, né? É uma coisa que a gente precisa analisar também. Não que não ocorram erros por parte do Real Madrid. Também ocorre, mas, no geral, acaba muito mais acertos do que o Barcelona, por exemplo. E é isso que a gente tem que botar pra análise aqui. E vai muito além de Cássio. É que o Cássio é o assunto do vídeo. Mas, né, Rafael? Nós somos donos das verdades. A gente quer saber a sua opinião. Deixa nos comentários, eu quero saber. Deixa aí nos comentários, faça a sua análise, o seu ponto de vista. Não tem história certa ou errada aqui, porque afinal é muito pessoal, né? É o que você entende por ídolo e tal, e às vezes a minha referência de ídolo é diferente da sua, e tá tudo certo. A do Pepe é uma e diferente da sua também tá tudo certo, mas a gente quer saber o seu ponto de vista, o que você acha. Você acha que tá tudo certo? Você, cruzeirense, você tá gostando da postura do Cássio? Você acha que tá certo? Você gostaria que o Cássio fosse o goleiro do Corinthians? Eu acho Cruzeiro que tá também? Pelas redes sociais, parece que a galera do Cruzeiro tá gostando. Então assim, é porque também teve a parada do Rafael e, enfim, né, saiu mal também e tal. Mas deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo e amanhã, às 9h30 da noite, ou 10, tem mais um Tic-Tac ao vivo com vocês, tá bom? Um beijo, um queijo, sem edição no pelo, tá? Vai lá na rifafutirinhas.net e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.